Obrigado, Coronel Jorge Matias. Foi o Horseball, uma novidade. Altura agora para o handball. Vamos oferecer-lhe em direto o encontro entre o Vitória de Setúbal e o Belenenses. Esta partida fecha a primeira volta da fase inicial do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. No pavilhão do Vitória, em Setúbal, está o professor João Barata, que fará os comentários à partida. Senhor telespectador, o nosso muito boa tarde. Estamos a falar-vos em direto do pavilhão Antoine Velge, em Setúbal, de onde vamos transmitir o jogo entre o Vitória de Setúbal e a equipa do Belenenses. Curiosamente, as duas formações neste momento empatadas no 6º lugar com 23 pontos. Para já a constituição das equipas, começando pela equipa do Vitória de Setúbal. No guarda-redes, Wasiliewski com o número 1, jogador polaco, suplente Charneca. Jogadores de campo, 4 Rui Cariço, 8 Salgado, 10 Moraes o pivô, 13 João Lopes, 14 Guerreiro, 15 Joca, 17 o primeira linha Jugoslavo Obradovic, 18 Armindo, 19 José Pinho, 20 Luís Monteiro. Treinador Manuel Manita, coadjuvado por António Santos. Equipa do Belenenses, que neste momento se encontra no ataque, tem na baliza Miguel Fernandes e como suplente Mourão, 2 Emanuel, 6 João Manuel, 7 Caldeira, número 10 Casper, de nacionalidade dinamarquesa, 11 Hernani, 13 Chico Marta, 14 e 15 os irmãos José Gomes e Luís Gomes, 17 João Wilson e 18 o dinamarquês Fleming. Treinador Sérgio Marques, coadjuvado por João Roseiro. Para identificar todos os participantes, resta referir a dupla de arbitragem que veio do Porto, constituída por Jorge Reis e José Armando. Primeiros momentos da partida com a equipa do Vitória de Setúbal a atacar e a defrontar uma defesa que parece extremamente agressiva por parte do Belenenses, uma defesa que diríamos quase 3-3. 3 jogadores mais recuados, um central e 2 pontas, e depois 3 jogadores sobre a linha dos 9 metros a fazerem quase que uma marcação de responsabilidade individual em relação às primeiras linhas. Muito bem este passe para Moraes, que falha de uma forma espetacular. E a mesma sorte teve este remate a pé fixo, um remate em apoio desferido por Obradovic. Bem jogado, Chico Marta na ponta. Bom, e os primeiros minutos parecem ser de grande dificuldade no capítulo da concretização. Este jogo é de veras importante porque o que está em causa é o 4º lugar do Campeonato Nacional. Quem ganhar vai para o 4º lugar, quem for derrotado vai para a 6ª posição conjuntamente com o Clube TAP. Se empatarem, partilharão o 4º lugar as duas equipas com o Futebol Clube do Porto. Primeira sanção disciplinar a Casper com o número 10. E aí temos Rui Carriço e Moraes a fazerem um muro para Obradovic. E primeiro golo da partida marcado por Rui Carriço. Analisemos agora em particular a formação defensiva da equipa Sadina, escalonada num sistema 6-0. Todos os jogadores partem no sistema base da linha de 6 metros, com rápida flutuação frontal, é certo. E para si, senhor telespectador, uma grande atenção a este guarda-redes Wasiliewski, de nacionalidade polaca, um homem que representou por 58 vezes a seleção nacional do seu país. Caldeira, Chico Marta, Casper com o número 10 e logo ao seu lado o seu compatriota Fleming com o número 18. Aí temos Fleming a atacar o seu adversário direto. Uma preciosa simulação de remate. Caldeira luta 1 contra 1. Remate na passada, colocadíssima a bola junto ao ângulo superior esquerdo da baliza de Wasiliewski. 1-1 o resultado aqui em Setúbal.
defesa praticamente a transformar-se no 1-5, defesa que foi introduzida pelos dinamarqueses. E agora mais uma concretização de Moraes. Aliás, a primeira ele há pouco tinha falhado, desta vez conseguiu bater o guarda-redes Mourão. Uma defesa desta natureza, uma defesa 1-5, é extremamente agressiva e tem que haver uma grande coordenação por parte dos seus participantes na marcação aos jogadores que penetram aos 6 metros. Era uma tentativa de bloqueio de Emanuel Pereira. Bom trabalho este de Caldeira agora. E o Vitória de Setúbal a partir de forma rápida para um contra-ataque que depois teve necessariamente de travar, pois não estavam reunidas as condições ótimas e uma delas é, sem dúvida, a superioridade numérica. A partir do momento em que essa superioridade numérica desapareceu, os jogadores muito bem travaram essa iniciativa e passaram agora para a fase de ataque planear. Guerreiro, o jogador número 14 a sofrer falta, ele é um dos melhores rematadores do Campeonato Nacional. Foi, aliás, o melhor marcador na época transata. E agora alguma infelicidade para o guarda-redes Mourão, a ser traído por esta trajetória extremamente curvilínea da bola, que embateu no muro defensivo e viria depois a trair o guarda-redes Mourão. 3-1 para a equipa do Vitória de Setúbal. Foi o segundo remate de Fleming na passada, da primeira vez conseguiu concretizar. E a propósito de concretização, convirá a referir que o Vitória de Setúbal tem hoje pela primeira vez no seu pavilhão uma equipa de especialistas no âmbito da informática que imediatamente introduzem dados em computador e de 10 em 10 minutos existe informação ao treinador. Bom trabalho este para a penetração de Guerreiro. A defesa do Belenenses terá de ter sério cuidado com este jogador esquerdino. E aí temos a passagem para o ataque conduzida pelos dois jogadores dinamarqueses. Chico Marta, Caldeira, um bom jogador em luta 1 contra 1. E aqui temos a tentativa de contra-ataque. Obradovic verificou mais uma vez que não tinha hipótese de dar seguimento e então há que fazer a substituição de defesa-ataque. Rui Carriço a desempenhar funções ofensivas e o jogador número 8, Paulo Salgado, neste momento a apenas defender. O árbitro central a sancionar um livre de 9 metros. Dizemos que o árbitro central é o Sr. José Armando. Passe executado pelas costas, passe de Obradovic. E agora Emanuel Pereira, na sequência deste contra-ataque, a conseguir concretizar e a passar o resultado para 3-2. Jogo extraordinariamente importante para o apuramento para a fase final. Como o Sr. telespectador deverá estar recordado, são apuradas as 6 primeiras equipas e neste momento existem 7 equipas bem posicionadas para essa luta, isto é, Vitória de Setúbal, Belenenses e TAP, conforme tínhamos referido numa ocasião anterior, estão a disputar praticamente o 5º e o 6º lugares. Mas convém estar muito atento à prestação de um outro intruso, o Francisco de Holanda, que neste fim de semana venceu a equipa forte do Porto por 24-21 e está agora apenas a cerca de 2 pontos do último classificado. Ficará, melhor dizendo, a 3 pontos do 7º classificado. Livre de 7 metros, bem assinalado, exclusão a Caldeira. Talvez um pouco forçada a exclusão,
De qualquer maneira, poder-se-á inferir uma certa necessidade de garantir o controle do jogo por parte da dupla de arbitragem. Obradovic. Concretiza, passa o resultado para 4-2 quando estão praticamente passados os primeiros 10 minutos deste encontro. Imagine-se, por hipótese, que estávamos na última jornada já do Nacional e que estas duas equipas terminariam o jogo empatadas. Nessa altura o regulamento manda que seja o resultado entre elas decisivo. As equipas entre a TAP, por exemplo, e o Belenenses, poderia o Vitória de Setúbal vencer e ficar a TAP e o Belenenses empatados, então aí a vantagem seria para o clube TAP, que tem melhor diferença total de golos. Portanto, Belenenses a necessitar de vencer e pode-se esta situação repetir até na última jornada desta fase preliminar do Campeonato Nacional. Campeonato Nacional que tem sido tremendamente competitivo. Uma alteração importante neste momento e que deriva do facto de a equipa do Belenenses ter menos um jogador em campo é a marcação individual movida por Moraes ao jogador número 18, Fleming. Observemos neste momento como se vai desenvolver o ataque do Vitória de Setúbal numa situação de vantagem numérica. Exato, o mau posicionamento de Chico Marta, aliás ele estava sempre em dificuldades, isto porque se colocava do lado esquerdo de Moraes inviabilizava a recepção de Moraes, mas o ponta esquerdo ficava liberto, e isto tudo porque em termos gerais, a defesa não atuou de uma forma muito correta no que diz respeito à rapidez dos deslocamentos. Reentra na equipa Emanuel Pereira. Portanto, o Belenenses já completo. Luís Hernani é igualmente substituído por Caldeira. Caldeira que está na posição de lateral direito. Aí temos Fleming, Casper, na passada. Boa interseção, excelente recuperação defensiva por parte de Caldeira, a inviabilizar esta situação de contra-ataque. E muito bem, o Belenenses neste momento a fazer a sua fase de organização atacante. Os jogadores a colocarem-se nos seus postos específicos, e enquanto José Gomes dá o seu lugar a João Manuel para a ponta esquerda. Muito bem jogado por parte dos dinamarqueses. Excelente movimentação esta, muito rápida, muito bem conseguida e com algum risco, aquele passe pelas costas, mas que foi de facto muito bem executado pelo jogador dinamarquês. Interseção de Emanuel Pereira, a permitir a recuperação da posse da bola, o objetivo primeiro de qualquer defesa. Muito bem, cartão amarelo. E íamos dizer que se impunha uma sanção disciplinar a este agarrar por parte do jogador do Vitória de Setúbal, João Lopes, e de facto, muito bem, a dupla de arbitragem, o Sr. José Armando, a mostrar o cartão amarelo ao jogador Sadinho. Dois jogadores. Não tinha que apitar, de facto não havia lugar a apitar, o jogador dinamarquês esperava o apito do árbitro.
Fleming luta 1 contra 1. Caldeira a atacar sistematicamente o seu adversário direto, a tentar atacar entre o jogador número 13, João Lopes, e Guerreiro, com o intuito de libertar Chico Marta na ponta direita. Cruzamento, Chico Marta no centro, a deixar agora para Fleming, mas que está a rematar sistematicamente muito alto. Falta do ataque. Embora o público reaja desta forma, não tem razão. Isto porque o jogador do Belenenses interpôs-se, colocou-se à frente do jogador do Vitória de Setúbal, e foi o jogador do Vitória de Setúbal que de facto chocou com o jogador do Belenenses, e não houve um movimento frontal do jogador do Belenenses para provocar o choque. O que não deixa de ser verdade é que não assistimos muitas vezes à marcação de faltas do atacante em situações semelhantes. Hernani, de novo na organização do jogo da sua equipa. João Manuel. Repare-se que a defesa do Vitória de Setúbal é muito rápida na sua movimentação frontal para marcar o seu adversário. Não dá espaço à equipa do Belenenses. Moraes. Obradovic, Rui Carriço, Guerreiro e Joca. Passaram praticamente 17 minutos desta primeira parte. O Vitória de Setúbal vence por 5-2 a equipa do Belenenses. Portanto, poderemos dizer que existe alguma superioridade das defesas. Não será totalmente verdade, porque nos parece que tem havido muito mais do que a superioridade das defesas, a ineficácia da concretização. Talvez seja este o tom mais importante destes 17 minutos da primeira parte. A dupla de arbitragem sanciona agora um livre de 7 metros e a indicação do Sr. Jorge Reis é que o jogador do Vitória de Setúbal teria atravessado a sua área restritiva. Se tal aconteceu, e nós dizemos isto porque temos algumas dificuldades no local onde estamos colocados, este pavilhão tem colunas e precisamente o lance desenrolou-se no enfiamento de uma dessas colunas. O sinal do árbitro foi claro, houve invasão da área restritiva, propositada, e essa invasão deu lugar à marcação de um livre de 7 metros. Luta 1 contra 1 entre João Lopes e Chico Marta, curiosamente os dois atletas com o número 13. Rui Carriço, Obradovic, repare-se no trabalho de Moraes sistematicamente, e agora Luís Hernani a encarregar-se da marcação do pivô do Vitória de Setúbal. Repare-se como o Emanuel Pereira nesta situação foi permeável à entrada de Rui Carriço pelas suas costas. E este é o primeiro grande golo de Obradovic, marcado da primeira linha, a passar o resultado para um 6-2. Belenenses que certamente vai dar muita luta, que se vai empenhar para dificultar a tarefa do seu adversário. Luís Hernani.
Fleming. Caldeira tinha agora Chico Marta bem colocado para uma entrada na ponta direita. Fleming, uma má recepção em viabilizar toda a movimentação da equipa. Trata-se de um elemento técnico da máxima importância ao passe. Sem dúvida que a concretização no Belenenses tem sido a grande pecha. Moraes, muito calmamente, a garantir a posse da bola e depois a entrar sem grande pressa e executar este chapéu. Sem dúvida, até este momento, uma excelente prestação competitiva por parte do Vitória de Setúbal, que se começa a distanciar no marcador. Máxima diferença, esta agora atingida, de 5 gols, quando o resultado está em 7-2 e estamos apenas a 9 minutos e 30 segundos do final desta primeira parte. Jogo passivo a ser assinalado à equipa do Belenenses. E Manuel Pereira a dar um toque com o pé na bola, a afastá-la, e esta atitude é sancionada com exclusão. Portanto, Belenenses pela segunda vez numa situação de inferioridade numérica. Entretanto, na equipa do Belenenses, com o número 15, está Luís Gomes. Obradovic, mais uma vez. Segundo golo de Obradovic na primeira linha, resultado 8-2. Repete-se a estratégia de Manuel Manita. Do ponto de vista tático, há agora uma marcação individual a Fleming. Já tínhamos verificado este comportamento defensivo do Vitória de Setúbal na situação anterior em que a equipa se encontrou em superioridade numérica, e ela agora repete-se. Bom trabalho este de Luís Gomes, um jovem esperança que está convocado para os trabalhos da Seleção Nacional que se iniciaram neste fim de semana, com vista à participação no Campeonato do Mundo em setembro de 89 em Espanha. Isso dependerá da fase de qualificação, já que o sorteio só será realizado no dia 2 de setembro, e aí então saberemos qual ou quais as equipas que Portugal terá de defrontar para garantir a qualificação para este Campeonato Mundial. Diga-se que se considera o jogador esperança aquele que tiver até 21 anos. Tentativa de remate de Luís Hernani, do seu famoso remate Bianca. Isolado Moraes, nono golo para o Vitória de Setúbal. Não se esperavam, sem dúvida, grandes facilidades, tantas facilidades para a equipa do Vitória de Setúbal. É muito pouco para a equipa do Belenenses a marcação de 2 golos em cerca de 24 minutos. Fleming, João Manuel. Pela segunda vez, Fleming, com este remate na passada, consegue bater Vasilevski. Ou melhor, Vasilevski. Tratou-se do terceiro golo da equipa do Belenenses, do segundo Fleming. O outro golo do Belenenses foi apontado numa situação de contra-ataque por Emanuel Pereira. Emanuel Pereira agora em luta com António Guerreiro. Obradovic, Guerreiro de novo. Ataque com 3 primeiras linhas.
Dificuldade nas trocas defensivas entre Luís Gomes e o Kasper, o jogador dinamarquês. De qualquer forma, o Belenenses neste momento a mostrar-se mais rápido na sua movimentação defensiva, o que é um excelente sintoma. E uma situação propícia ao desenvolvimento de um contra-ataque. Vantagem numérica por parte do Belenenses. Vitória de Setúbal, que tem 6 golos de vantagem, que necessariamente vai agora utilizar o ritmo que mais lhe convém à manutenção da diferença, enquanto o Belenenses terá de utilizar processos que lhe garantam a mais rápida recuperação da posse da bola. No fundo, a eterna luta defesa-ataque. Brilhante esta intervenção de Mourão face ao isolamento de Moraes. E no contra-ataque muito bem conduzido por Fleming e a ser depois concretizado por João Manuel. (9-4) a 4 minutos e 30 segundos do final deste primeiro tempo. Guerreiro, repare-se no alto grau de individualização que existe nesta defesa, isto é, se bem que ela atua em termos coletivos em conjunto, praticamente existe uma responsabilidade individual muito acesa, muito nítida de cada jogador face ao seu adversário direto. Rui Carriço, entretanto, a concretizar de ângulo particularmente difícil. E Mourão a acusar alguma responsabilidade neste encontro. Aliás, Sérgio Marques, o treinador da equipa do Belenenses, mandou já proceder a aquecimento o guarda-redes Miguel Fernandes. Chico Marta a receber. Cartão amarelo exibido ao jogador número 10, António Moraes. E a substituição de guarda-redes na equipa do Belenenses já está operada. Vasilevski a adivinhar que era para o seu lado esquerdo que iria ser executado este remate. Repare-se que nitidamente o Vitória de Setúbal abrandou, não a sua concentração, mas sim o ritmo em que desenvolve as ações ofensivas. E isto porque, neste momento, quem tem que tomar iniciativas é o Belenenses. Obradovic, Rui Carriço, Guerreiro, Joca, falta de Kasper sobre Guerreiro. A falta foi marcada com o jogador ainda entre os 6 e os 9 metros, o que contraria o regulamento e por isso houve lugar à sua repetição. Guerreiro a entrar muito bem e a sofrer falta de Emanuel Pereira. Obradovic, Moraes numa tentativa de bloqueio e depois Obradovic na zona central com os seus adversários praticamente colados na linha de 6 metros, a subir calmamente e a concretizar. 11-4 para o Vitória de Setúbal, quando estamos a escassos 70 segundos do final desta primeira parte. Luís Gomes, entrada a segundo pivô.
Moraes a agarrar o seu adversário, o dupla de arbitragem a ser aqui um pouco complacente. Ora aí temos, luta 1 contra 1, João Lopes, Chico Marta. 2 minutos é a sanção que Chico Marta sofre. Portanto, Belenenses de novo em inferioridade numérica, vai acabar em inferioridade numérica e vai começar desta forma também o segundo tempo. Não, isto não. Livre de 7 metros, nem pensar. Um jogador da equipa do Vitória de Setúbal não estava isolado, nem sequer Chico Marta atravessou a sua área restritiva. Quanto a nós, havia lugar a um livre de 9 metros e nunca a um livre de 7 metros. Termina a primeira parte, vantagem máxima alcançada para o Vitória de Setúbal, 8 golos. O resultado está em 12-4 no momento em que devolvemos a palavra para os estúdios. Até já. Obrigado, professor João Barata. Vamos aproveitar este intervalo para falarmos desta 11ª jornada do Nacional de Handball da primeira divisão. A sua atenção para o quadro dos resultados. Salgueiros 20, Sporting 25, Académica 19, TAP 16, Benfica 31, Comércio e Indústria 16, ABC 30, Caramão 14, Francisco de Holanda 24, Futebol Clube do Porto 21. Hoje, portanto, o jogo que estamos a transmitir, ao intervalo, Vitória de Setúbal 12, Belenenses 4. Comigo no estúdio já está o professor Fernando Paes. Boa tarde, professor. A sua opinião a esta jornada para já, uma surpresa de vulto, a derrota do Futebol Clube do Porto. Bem, digamos que é uma dupla surpresa, porque o Futebol Clube do Porto perdeu na sexta e depois voltou a perder no sábado. Perdeu na sexta-feira contra o Académico de Braga, o jogo que tinha atraso, e voltou a perder no Minho novamente no dia seguinte frente ao Francisco de Holanda. E essa é realmente a grande surpresa, porque perder em Braga não deslustra, mas em relação ao Francisco de Holanda, se não deslustra também, porque o campeonato está extremamente equilibrado, digamos que era um resultado pouco esperado. Há uma outra surpresa também, que é o facto da Académica, que estava em último lugar, vencer o Clube TAP. Clube TAP, esse que recordemos, venceu, foi a primeira equipa a vencer o tal Futebol Clube do Porto, equipa que ainda não tinha perdido na semana passada. Por outro lado, o Benfica, mesmo sem o sueco Apel Green, não teve problemas perante o Comércio e Indústria. Não teve, e para mim o resultado deste desnível é de alguma forma uma surpresa, visto que este Comércio e Indústria também venceu o Académico de Braga. Portanto, tudo isto para nos dizer que o campeonato este ano está efetivamente quase que inqualificável. Eu há pouco estava a pensar num adjetivo para qualificar este campeonato e quase que usando uma frase que se ouve agora aí num anúncio, digo que este campeonato está de alta voltagem. Não sei se o Sr. Ministro da Educação, ou melhor, o Sr. Ministro da Juventude me irá pedir direitos de autor por isto, mas está um campeonato realmente efervescente. Porquê? Estamos no fim da primeira volta e era praticamente impensável no princípio deste campeonato, se bem que se pensasse que iria ser um campeonato extremamente equilibrado, que entre o primeiro e o sexto classificado, se perder alguma equipa do Vitória de Setúbal e do Belenenses, havia no fim da primeira volta apenas 5 pontos de diferença. 5 pontos de diferença é muito pouco, isto pensando em termos de fase final, visto que apenas metade dos pontos conseguidos nesta primeira volta contam para a fase final. Ou seja, por exemplo, mesmo que a diferença seja de 6 pontos, 3 pontos na fase final é perfeitamente recuperável, o que teoricamente pode fazer com que passemos para a fase final com 6 equipes ainda teoricamente todas candidatas ao título, o que é um facto extremamente interessante, extremamente aliciante e que, um pouco ao contrário do desequilíbrio do jogo que temos estado a ver, reflete realmente o maior equilíbrio e a maior competição que este ano o campeonato tem mostrado. Boas notícias para o handball, portanto. Estes os resumos de jogos de ontem e também um jogo de sexta-feira. 2 encontros do Futebol Clube do Porto, um que envolveu o Sporting e o Salgueiros. Professor Fernando Paes, antes de ligarmos a Setúbal, a sua opinião a esta primeira parte do Belenenses, Vitória de Setúbal Belenenses? Pois, esta primeira parte está a ser uma primeira parte extremamente desnivelada para o Vitória de Setúbal e, na minha opinião, isso assenta fundamentalmente na boa prestação do seu sistema defensivo, seja o sistema defensivo que nós vamos ensaiar, tentar aqui explicar com a ajuda deste quadro magnético, que se baseia no seguinte: quando se diz que defende 6-0, são estes 6 triângulos que aqui vemos, portanto será a equipa do Vitória de Setúbal, e há um jogador que tem um papel fundamental, é o segundo homem a defender este, portanto primeiro, segundo,
Moraes que tem estado com particular atenção ao jogador Fleming, ao dinamarquês Fleming, este jogador que atua aqui a lateral esquerda do Belenenses e que sai alternadamente, ou sai muito, onde reparar que ele sai bastante, ou então fica sistematicamente aqui fazendo a troca com este jogador. Ou seja, quando o pivô do Belenenses, Emanuel, faz esta entrada para aqui e o bloqueia, é isto que se chama um bloqueio. Aqui há a troca de Moraes com o terceiro jogador do Vitória de Setúbal, que então sim é ele que sai ao jogador, que agora caiu por acaso, mas a gente vai pô-lo ali outra vez, ao jogador dinamarquês Fleming. E tem sido fundamentalmente aqui que o Vitória de Setúbal tem conseguido parar as dificuldades, aliás, a potencialidade do remate por parte da equipa do Belenenses. E tem obrigado a que estes dois jogadores, Hernani e principalmente Caldeira, portanto isto é a bola que anda aqui para um lado e para o outro, e têm rematado e que têm sido remates extremamente fáceis para o guarda-redes Vasilevski defender. Digamos que é este sistema 6-0 tem sido a base da vitória que neste momento o Vitória de Setúbal está a conseguir. Pronto, e vamos passar já, parece que o jogo entretanto... Sim, vamos já de imediato para Setúbal, onde já se joga há cerca de um minuto o Vitória de Setúbal Belenenses, handball, segunda parte do encontro. Estamos neste momento com cerca de 2 minutos e 30 segundos deste segundo tempo e há um resultado, alterou-se, mais 2 golos para a equipa do Vitória de Setúbal, 14-4 é o resultado, 10 golos de diferença, a espelharem claramente também uma diferença de prestação competitiva neste jogo. Se quisermos alicerçar esta opinião em dados estatísticos que nos foram gentilmente cedidos pelos coordenadores, vemos que a grande semelhança, ou melhor, a grande dissemelhança reside na concretização do remate. Poder-se-á dizer mesmo que as duas equipas não têm uma grande concretização de remate. O Vitória de Setúbal, que está a vencer por 10 golos, teve na primeira parte 38,7% de eficácia, ou seja, fez 31 remates à baliza, marcou 12 golos. Um pouco pior, sem dúvida, está o Belenenses, que tem 23,5%, ou seja, não marcou sequer um quarto dos remates que desferiu à baliza do guarda-redes polaco Vasilevski, perdão. Bom, 15-4, 11 golos de diferença, ninguém esperava, sem dúvida, esta facilidade para a equipa do Vitória de Setúbal. Tanto mais que o Belenenses é, de facto, um sério candidato ao apuramento e o discute diretamente com a equipa sadina. Na equipa do Belenenses, uma alteração, para já do sistema defensivo, que nos parece mais recuado, agora a defender 5-1, e em que o jogador que se encontra na posição de defesa avançado é João Wilson, o atleta com o número 17. Movimentação ponta-pivô, com cruzamento. E magnífica esta intervenção de Miguel Fernandes. Fleming, Casper, Luís Gomes a manter-se na sua posição de lateral direito. João Manuel na ponta esquerda. Não há dúvida, houve falta clara sobre o jogador dinamarquês, sobre Kaspar. Bom trabalho este, bom passe para o pivô, que em desequilíbrio tentou o remate. Sem dúvida que o Vitória de Setúbal está com outro estado de espírito. É uma equipa que tem neste momento uma excelente condição psicológica ao longo deste encontro. Pouco a pouco tem aumentado a diferença sobre o Belenenses e mostra de facto um enorme ascendente. 12 golos, uma vantagem enorme sobre a equipa do Restelo. Bom trabalho este de Luís Gomes. Uma mudança de direção que levou a bola até Chico Marta. E agora a concretização da ponta esquerda por João Manuel. Quinto golo para a equipa do Belenenses.
recuperação ofensiva por parte do Rui Carriço. Defesa agora, talvez, mais um sistema de 3-2-1. De qualquer maneira, uma defesa agressiva e terá forçosamente de utilizar o Belenenses se quiser recuperar mais rapidamente a posse de bola. A utilização de um sistema recuado apenas facilitaria a concretização da vitória de Setúbal e a movimentação global dos seus atacantes. João Wilson a concretizar, a marcar o seu primeiro golo nesta partida, é o 6º para a formação do Belenenses. Guerreiro, número 14, Rui Carriço, Obradovic, Moraes. Contra-ataque, João Wilson na condução, em drible, a receber de novo de Luís Gomes e a falhar de forma espetacular. Pronto, e cá está a regra habitual. Contra-ataque falhado geralmente dá golo do adversário. E pronto, como o seu telespectador pode verificar, o contra-ataque é um meio tático extremamente simples, com princípios simples de execução, o ganho de superioridade numérica, o obrigar a defesa a definir-se e a concretização. E de facto, onde o Belenenses tem estado a falhar é, sem dúvida, no aspecto da concretização. Imediatamente o Vitória de Setúbal partiu para o contra-ataque e Guerreiro, de forma aparentemente fácil, como tivemos a oportunidade de verificar, marcou o 17º golo da equipa do Vitória de Setúbal. Muito bem Luís Gomes a aguentar a carga do seu adversário direto e a conseguir colocar a bola de forma perfeitamente eficaz junto ao ângulo superior esquerdo da baliza do guarda-redes polaco Wasilewski. Obradovic, jogador cujo último clube que representou foi o Dinamo de Pančevo. Jogador que também é internacional, representou o seu país por 48 vezes ao nível da seleção A. Fleming, Kaspar, Luís Gomes. Desta vez o remate foi fraco. Chico Marta a conseguir recuperar a posse da bola. Luís Gomes de novo. Alguma dificuldade por parte da equipa do Belenenses. Repare-se. E a culminar estas dificuldades, um passe executado para fora. Bom, e depois é isto. Passe espetacular feito por Guerreiro, de uma extremidade do campo, praticamente sobre a linha do meio campo, linha lateral, de um lado ao outro do campo para a ponta direita, o jogador a receber com alguma dificuldade e depois, subtilmente, a marcar mais um golo para a equipa do Vitória de Setúbal. 18-7. João Wilson, muito bem, a sofrer falta de Obradovic e, portanto, a ganhar um livre de 7 metros. Dois atletas estrangeiros nesta situação. Fleming, Wasilewski. Vantagem para o dinamarquês. E a 19 minutos do final deste jogo, o Vitória de Setúbal a vencer por 18-8. Obradovic foi, entretanto, excluído e, desta vez,
temos a equipa do Vitória de Setúbal em inferioridade numérica, situação que acontece pela primeira vez no decorrer deste encontro. É João Wilson que marca o jogador número 18. Ou melhor, o jogador número 8, o Paulo Salgado. Contra-ataque por parte do Belenenses e magnífica a intervenção de Vasilevski. E ainda a equipa a conseguir ganhar o contra-ataque. Miguel Fernandes a responder de idêntica forma. Sem dúvida, a parte mais espetacular deste encontro. Guarda-redes a exibirem-se de forma particularmente entusiástica, brilhante mesmo. Terceiro remate, ou melhor, era a terceira tentativa de Fleming com um remate cruzado. Ele está sistematicamente a tentar rematar para o ângulo superior esquerdo da baliza de Vasilevski. E agora, a dupla de arbitragem, mais concretamente o Sr. Jorge Reis, a advertir o banco da equipa do Belenenses. Bom, o Vitória de Setúbal tem uma margem folgada. Isso vai dar hipótese a que Manuel Manita e António Santos ponham a jogar mais jogadores e permitam a sua participação no encontro. Estão neste momento a aquecer 3 jogadores da equipa do Vitória de Setúbal: José Pinho, Armindo Lima e Charneca. Falta sobre João Wilson, o jogador pivô da equipa do Belenenses. Bom trabalho este entre Fleming e João Wilson, com o atleta de Leiria a conseguir concretizar. João Wilson, que se transferiu do Clube Atlético de Ximarias esta época para o Clube de Futebol Os Belenenses. Bom, alteração tática na equipa do Belenenses. O Belenenses opta agora decididamente por uma marcação individual ao Obradovic. Não se trata já de uma superioridade numérica, trata-se de marcar individualmente aquele que será considerado pelo treinador do Belenenses o atleta mais perigoso da formação sadina. Com riscos evidentes, como seja o de deixar à solta, se nos é permitido utilizar esta expressão, o jogador guerreiro, o jogador esquerdino, que, como viram, concretizou mais uma vez. Fleming, para variar, para o mesmo sítio, um remate cruzado e a facilidade evidente do guarda-redes polaco. Joca na ponta direita a fazer um brilhante chapéu. Que magnífica execução técnica deste jogador. Não há sinais de recuperação por parte do Belenenses. Vantagem máxima agora igualada, 12 golos, 21-9, apenas 14 minutos e 33 segundos de jogo para jogar, melhor dizendo. Setúbal, digamos que é uma zona onde o handball de facto tem grande implantação. Não é apenas o Vitória de Setúbal, a equipa que neste momento está na primeira divisão, também o Comércio e Indústria. Mas a atividade regional cifra-se na 4ª posição, se considerarmos todo o país, relativamente ao parâmetro número de praticantes.
A Associação de Setúbal tem 6 equipas no seu campeonato regional de séniores, 9 equipas no regional de júniores, 11 equipas no regional de juvenis e 14 equipas no torneio aberto de iniciados. No setor feminino tem 11 equipas no campeonato regional de juvenis. Números sem dúvida impressionantes. Muito bom este toque de João Wilson a desviar a bola para dentro da baliza de Vasilevski. 13 minutos e 22 segundos, 10 golos de diferença, 21-11. Obradovic. Perfeitamente liberto, Rui Carriço. Ninguém o estava a marcar. É evidente que neste momento os jogadores do Belenenses penso que não acreditam que seja possível alterar a marcha do jogo, o ascendente nítido do Vitória de Setúbal e, portanto, é natural que surjam este tipo de falhas, não por direta relação com o aspecto técnico, mas mais fruto de uma má condição psicológica. Os jogadores neste momento não acreditam e, portanto, não estão neste momento já a trabalhar em esforços maximais. Tentativa de passe de Chico Marta para o seu pivô João Wilson. Uma má recepção a inviabilizar um contra-ataque. Situação de 3-3. Muito bem. É o que poderíamos dizer em relação a esta atuação de Jorge Reis. Isto porque Salgado, o jogador com o número 8, agarrou o jogador dinamarquês do Belenenses, puxou-lhe a camisola, Jorge Reis não interrompeu, deixou continuar a jogada e depois sim parou o encontro na altura em que a bola estava de posse do guarda-redes Sadino e aí então aplicou a sanção disciplinar, exclusão ao jogador do Vitória de Setúbal. Sem dúvida, um excelente apontamento do que diz respeito à técnica de arbitragem. João Wilson a marcar individualmente Obradovic. Era uma tentativa de passe para Chico Marta na ponta direita, que no caso da sua efetivação permitiria ao atleta do Belenenses ficar isolado para a tentativa de concretização. Falta sobre Luís Gomes. José Gomes a não receber em condições e, portanto, a bola ultrapassou a linha lateral. Indica o árbitro Jorge Reis. Substituições na equipa do Vitória de Setúbal. Agora em lateral direito está José Pinho com o número 19. Aí o temos em ação, tentativa de entrada. Situação nítida de contra-ataque, 3-1. Finta de passe e depois Chico Marta a não conseguir concretizar. Valeu na circunstância o livre de 7 metros conseguido por João Wilson, sofrendo falta e ainda garantindo a maior superioridade numérica da sua equipa, visto que António Guerreiro foi excluído. A vantagem deste concurso internacional entre o jogador dinamarquês e o polaco a ter agora a vantagem para Vasilevski. Entrada de Charneca, jogador guarda-redes com o número 16 para o lugar do atleta polaco.
Sr. telespectador, Obradovic fez uma simulação. Apesar da sua equipa se encontrar em inferioridade numérica, ficou sem adversário direto e rematou à baliza, marcando mais um golo, o 23º da equipa do Vitória de Setúbal. 23-11 a 8 minutos e 42. Vitória de Setúbal a jogar devagar, tem menos um jogador em campo, Armindo com o número 18. E na circunstância, João Lopes, atleta com o número 13, a fazer uma finta de braço, passou o braço por cima do seu adversário direto no momento em que este se deslocava na sua direção, garantiu com essa execução o isolamento face ao guarda-redes e depois foi a concretização. 13 golos de diferença, 24-11. Vitória de Setúbal que, no caso de vencer este encontro, que de facto parece ir confirmar-se, ascenderá à 4ª posição com 26 pontos, depois do Benfica, que tem 29, Sporting 28 e ABC 27. O Belenenses ficará na 6ª posição, partilhando esse lugar com o Clube TAP. Vigésimo quinto golo para a equipa do Vitória de Setúbal. E agora o atleta Armindo, com o número 18, atleta do Vitória de Setúbal, um ex-belenenses, a fazer a marcação ao atleta número 18, Fleming. Marcação individual. Estão sobre a linha de meio campo. Passe demasiado longo executado por Charneca. Violação da área por parte de António Guerreiro. Caldeira a ter à sua direita Luís Gomes. Deveria ter-lhe endossado a bola. E agora o golo marcado por Caspar, o jogador número 10. Uma defesa altamente individualizada. Repare-se como Caspar é obrigado a estar sistematicamente em movimento face ao deslocamento de Armindo na posição de pivô. E o Vitória de Setúbal naturalmente a impor-se e a conseguir agora a diferença máxima de 14 golos, resultado em 26-12. A concretizar aquele que é o 27º golo da equipa do Vitória de Setúbal. Belenenses que sem dúvida terá de proceder a enormes modificações com vista ao seu objetivo, que é o apuramento para a fase final deste campeonato nacional. Caspar, tentativa de passe para Caldeira e mais uma vez Armindo a surgir isolado. 28 golos para a Vitória de Setúbal.
12 golos para o Belenenses. Caldeira, Luís Gomes. Luís Gomes, Caldeira, José Gomes, o seu irmão do jogador que está lateral direito. José Gomes é um jogador destro, Luís Gomes é esquerdino. Vitória de Setúbal a insistir na marcação individual, enquanto Caldeira, de posição central, a conseguir suspender e a concretizar, marcando aquele que é, neste momento, o 13º golo da equipa do Belenenses. José Pinho, mais um golo para a equipa do Vitória de Setúbal. Movimentação muito rápida na fase da organização ofensiva, ataque ao adversário direto. Belenenses está numa situação de inferioridade numérica e, portanto, naturalmente, o Vitória de Setúbal a concretizar. Magnífica esta execução de João Wilson com uma chamada com 2 apoios. Defesa estar novamente particularmente agressiva, o seu sistema base parece ser 1-5, um jogador que está atrás a marcar o pivô, na circunstância Cáspar com o número 10 que marca Armindo, e todos os outros jogadores se encontram avançados praticamente sobre a linha de jogo. Autor deste golo, Luís Monteiro, recentemente entrado na equipa, a marcar o 30º golo da equipa do Vitória de Setúbal. Estamos a 1 minuto do final do encontro e, em breve resumo, diremos que pouco há a dizer. Os números esclarecem claramente a superioridade da equipa do Vitória de Setúbal neste encontro. Superioridade que se verificou no setor defensivo, onde foi, sem dúvida, mais coesa, onde criou enormes dificuldades a um Belenenses que no ataque praticamente não conseguiu concretizar de primeira linha e que, quando conseguia situações de 6 metros, tinha pela frente ou a inépcia de alguns dos seus jogadores ou a atuação do guarda-redes polaco Wasilewski. Vitória de Setúbal, que em contrapartida encontrou os meios mais eficazes, mais simples, para ultrapassar a defesa agressiva 1-5 do Belenenses. As penetrações, as entradas a segundo pivô deram enormes frutos e, por isso, o resultado de 31 golos, de 31-14 que neste momento se verifica, não colhe de surpresa as pessoas que tiveram a oportunidade de assistir a este encontro. Uma boa atuação também para a dupla de arbitragem vinda do Porto, constituída por Jorge Reis e José Armando. Excepcional também o comportamento do inúmero público que esteve aqui no pavilhão Antoine Velge em Setúbal. E por agora é tudo, Sr. Telespectador. O resultado final, esse foi de 31-14. Para si, o nosso muito boa tarde. Resultado final, uma vitória robusta do Vitória de Setúbal perante o Belenenses. E pronto, termina aqui este troféu de domingo, dia 13 de novembro
de 1988. Estivemos consigo durante aproximadamente 5 horas, onde lhe oferecemos um programa variado que incluiu diretos e diversas reportagens. Esperamos que tenha sido do seu agrado. Hoje não se esqueça que dispõe ainda do Domingo Desportivo. Como curiosidade relativamente ao nível competitivo deste campeonato nacional, caberá dizer que entre o primeiro...